A placa de fechado já estava impressa e em suas mãos trêmulas. Para Estela Valença, aquele pedaço de papelão não era apenas um aviso para os clientes distraídos. Era o ponto final em uma sentença de 5 anos de luto, trabalho exaustivo e esperanças desfeitas. Seu mundo, antes vasto e cheio de planos, havia sido reduzido ao conteúdo de um último saco de farinha de trigo, sobre o balcão de inox frio. Ela estava em Diamantina, uma cidade onde as pedras das ruas pareciam guardar segredos de séculos. Mas, naquele momento, a única coisa que as paredes de sua padaria, o Despertar Diário, guardavam era o eco de um silêncio opressor. O sino da porta, aquele som que outrora prometia prosperidade, tilintou de forma inesperada. Estela levantou os olhos, pronta para dizer que não havia mais nada a vender, quando viu 3 pequenas meninas idênticas em estatura e traços, entrando com uma seriedade que não pertencia a crianças daquela idade. Elas alegaram que o pai as havia enviado para buscar um bolo, mas o instinto de Estela, moldado por anos de observação humana, atrás do balcão, disse-lhe imediatamente que aquilo era uma mentira. E essa pequena mentira estava prestes a desenredar todo o tecido de sua realidade, cuidadosamente empacotada para o fim. A padaria de Estela deveria ter sido seu novo começo após a partida de Bento, seu marido. Em vez disso, tornou-se um túmulo para suas economias e para seu espírito outrora vibrante. Aquela hora final, faltando pouco para as 6 horas da tarde, deveria ser dedicada a guardar os últimos sonhos em caixas de papelão. Mas aqueles 3 rostos determinados, segurando uma nota de R$ 20 amassada, apresentavam um problema que ela não conseguia simplesmente trancar do lado de fora. A verdadeira complicação, porém, ainda estava a 10 minutos de distância, caminhando pela rua de paralelepípedos, completamente alheio ao fato de que suas filhas tinham acabado de mentir para entrar no coração de uma estranha. Estela e Bento haviam esboçado o layout de O Despertar Diário em um guardanapo de papel dentro de um quarto de hospital, uma promessa desafiadora de um futuro que ambos sabiam que estava encolhendo a cada batida do relógio. Ele prometeu construir as prateleiras de madeira de demolição. Ela prometeu dominar o croissant perfeito, aquele que derrete na boca, e traz memórias de manhãs ensolaradas. Quando ele faleceu 6 meses antes da grande inauguração, ela abriu a porta de qualquer maneira, usando o dinheiro do seguro de vida para financiar o que seu contador mais tarde chamaria de um navio lindamente decorado, que estava afundando inevitavelmente. A matemática era uma canção fúnebre brutal e simples em sua crueldade. O aluguel custava R$ 4.000 por mês, os ingredientes, outros R$ 2.000, sem contar as contas de luz, água e os empréstimos bancários que pareciam ter vida própria. O gotejar incessante de custos sempre superava o fio de água que era o fluxo de clientes. Estela estava devendo R$ 87.412. O aviso final do banco, que agora servia como um descanso para sua xícara de café frio, dera a ela 30 dias de prazo. Hoje era o 29º dia. É por isso que a placa de fechado estava em sua mão, não apenas pelo dia, mas para sempre. Cada tigela de mistura estava embalada. O forno industrial, sua grande baleia branca, estava frio pela primeira vez em 730 dias. Tudo o que restava na vitrine era uma cidade fantasma composta por um pão de limão ligeiramente amanhecido e 3 macarons solitários. E, claro, o silêncio esmagador. Então, o sino tilintou novamente naquelas mãos pequenas. Estela virou-se, a frustração brilhando por um segundo. A placa estava claramente virada, mas na soleira da porta estavam as 3 meninas, talvez com 6 anos de idade, com cabelos da cor do trigo e vestidos brancos combinando com pequenos aventais em tons pastéis amarrados na cintura. Elas entraram em fila indiana com um ar solene,
e praticado como se estivessem em uma missão diplomática de extrema importância. Aqui estava na frente com a nota de R$ 20 apertada no punho, marchou até o balcão de madeira. "Precisamos de um bolo. Nosso pai nos enviou", disse ela com uma firmeza que quase convenceu Stella. A padeira piscou seu "estamos fechados", ensaiado morrendo nos lábios diante de tanta determinação infantil. "Ele enviou vocês sozinhas?", perguntou Stella, olhando para a rua deserta de Diamantina, através da vitrine. A segunda menina assentiu vigorosamente, balançando os cachos claros. "Ele está muito ocupado escrevendo", ele disse para pegar o de chocolate com granulado para fazer uma surpresa. A terceira menina simplesmente olhou com olhos arregalados para o único pão de limão que restava. Um sino de aviso, mais silencioso que o da porta, tocou na mente de Stella. Aquilo era irregular, possivelmente alarmante. Mas os vestidos delas estavam impecáveis e os rostos limpos. Elas não pareciam negligenciadas. Pareciam focadas. E na presença delas, o silêncio opressivo da loja se dissipou, substituído por uma energia palpável e curiosa. "Queridas, eu sinto muito", disse Stella com a voz mais suave do que pretendia. "Eu estou fechando para sempre. Não tenho mais bolos. Não tenho nem farinha para fazer um." As meninas trocaram um olhar rápido. Foi uma conferência silenciosa completa em segundos. Os ombros da líder caíram. A nota de R$ 20 pareceu subitamente patética e insuficiente. "Mas é o aniversário dele amanhã", disse ela, a voz tornando-se pequena e quebradiça. "A mamãe sempre fazia o bolo, e agora ela se foi, e nós queríamos fazer algo." As palavras atingiram o centro do peito de Stella com a precisão de uma faca de chefe. A mamãe sempre fazia o bolo, e agora ela se foi. Stella conhecia aquela frase. Conhecia cada variante daquela sentença de perda. Ela havia vivido na casa do "sempre fazia" e do "agora se foi" por anos a fio. Sua resolução profissional, aquela que tinha acabado de calcular friamente seu próprio fracasso, estilhaçou-se. O contador em sua cabeça gritou sobre os custos, mas a viúva em seu coração deu a ordem final. "Tudo bem", ouviu-se Stella dizer, quase surpresa consigo mesma. "Tudo bem, eu posso ter algumas coisas lá atrás, um saco de farinha de reserva, talvez alguns ovos que ainda estejam bons." Ela estava mentindo descaradamente para si mesma e para elas. Ela havia limpado meticulosamente o estoque, mas não podia mandá-las embora, não com aquela missão, não com aquela perda espelhada em seus olhos infantis. Ela destrancou o portão do balcão e fez um gesto para que entrassem na santidade da cozinha. "Venham vocês, podem ajudar, mas precisam me dizer seus nomes, o nome do pai de vocês e exatamente que tipo de granulado ele gosta." Pelos próximos 40 minutos, o despertar diário voltou à vida. O pó da farinha voltou a polvilhar o aço inoxidável. A batedeira zumbiu um cântico de ressurreição. O trio que se apresentou como Catarina, Sofia e Graça tornou-se um turbilhão de ajuda ineficiente, mas cheia de alma. Sofia quebrou os ovos com cuidado, pescando 2 pedaços de casca com um foco intenso de quem opera um coração. Graça organizou os granulados por cor. Catarina, a porta-voz, ditou: "O design chocolate, cobertura de baunilha, granulados azuis e feliz aniversário papai", escrito em vermelho vibrante. Stella aprendeu fragmentos da vida delas enquanto a massa crescia no forno. O pai delas se chamava Danilo Heitor. Ele era um escritor. Trabalhava em casa imerso em mundos de ficção, enquanto o mundo real ao seu redor tentava se recompor. "A mamãe se foi há quase 1 ano", explicou Catarina com uma maturidade dolorosa. "Ela ficou doente como o seu marido", afirmou a menina com naturalidade, tendo avistado a foto de Bento na parede dos fundos, onde ele aparecia sorrindo com um avental enfarinhado. Stella congelou com a peneira na mão. A conexão estava exposta, simples e devastadora em sua pureza.
Enquanto as camadas do bolo assavam, inundando a padaria com um calor que nada tinha a ver com a resistência elétrica do forno, Stella sentiu uma fissura em seu próprio luto. Não era alegria ainda, mas era propósito. Um propósito finito e simples: fazer um bolo de aniversário para um homem triste e suas 3 pequenas mentirosas. Mas o problema das mentiras é que elas têm uma meia-vida curta, e a delas estava prestes a expirar de forma dramática. O bolo foi resfriado, recheado e decorado. Estava um pouco torto. O pé de papai estava um tanto instável. Era a coisa mais perfeita que Stella havia produzido em meses de desespero. Ela o colocou em uma caixa, recusando a nota de R$ 20 amassada que Catarina tentava lhe entregar. «Digam ao seu pai que é uma promoção especial de reinauguração», disse ela, limpando as mãos no avental sujo de chocolate. As meninas radiaram cada uma colocando uma mão na caixa do bolo para carregá-la coletivamente como se transportassem um tesouro sagrado. Elas estavam na porta, uma pequena parada de triunfo, quando o sino tilintou novamente. A porta se abriu para dentro e um homem parou ali, sua expressão sendo uma nuvem de tempestade de pânico que começava a se dissipar. Ele estava na casa dos 30 e poucos anos, com cabelos escuros e bagunçados e o olhar distraído de quem vive dentro da própria cabeça. Ele usava um blazer grafite sobre uma camiseta simples. Catarina Sofia Graça. Ele respirou o nome, sendo um trio de broncas aliviadas. Eu me virei por 1 minuto para procurar minhas notas e vocês simplesmente sumiram. Ele parou de falar abruptamente. Seus olhos absorveram a cena, suas filhas agarradas a uma caixa de bolo de tons pastéis, a mulher coberta de farinha atrás do balcão, a placa de fechado caída no chão e o balcão vazio. Seu olhar mudou da caixa de bolo para o rosto de Stella, descendo para o avental sujo e voltando para os rostos culpados e radiantes das filhas. O pânico havia ido embora, substituído por uma perplexidade pura e sem filtros. Catarina, sempre a líder, quebrou o silêncio, estendendo a caixa em direção a ele. Pegamos o seu bolo, papai. Surpresa! Danilo olhou para a caixa. Depois, olhou para Stella. Sua voz era suave, totalmente perdida no tempo e no espaço. Eu não enviei vocês para comprar um bolo. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não estava vazio. Estava denso, elétrico e preenchido pelo som ensurdecedor de uma história sendo desmascarada. Os olhos de Stella encontraram os de Danilo. Nos dele, ela viu o horror crescente da percepção paterna. Nos dela, ele viu a confusão de uma mulher que tinha acabado de assar seu coração por uma ficção infantil. A porta da frente da padaria ainda estava aberta, e parado ali, bloqueando a luz suave do entardecer de Diamantina, estava um homem em um terno bem cortado, segurando um papel dobrado. Ele sorriu, um sorriso jurídico fino e impessoal. Dona Valença, que pontualidade! Estou aqui pelas chaves. O tempo, pela segunda vez naquela hora, parou. O homem de terno, o senhor Alencar do banco, entrou na loja. Seu sorriso praticado, vacilando ao notar o quadro. Um pai desconcertado, 3 crianças culpadas, uma padeira enfarinhada e um bolo de aniversário torto sobre o balcão. Ele pigarreou segurando o papel como um escudo. A execução da hipoteca é efetiva ao encerramento do expediente de hoje, Dona Valença. Estou aqui para a entrega das chaves e a vistoria inicial. As palavras tão clínicas e finais estilhaçaram a frágil bolha que havia se formado durante a confecção do bolo. O rosto de Stella, que fora uma tela de suave confusão, endureceu em uma máscara de vergonha pública. Aquele era o seu fracasso, e agora tinha uma audiência para além das 3 meninas. Danilo Heitor instintivamente deu um passo à frente de suas filhas, como se para protegê-las da feiura da palavra execução. Ele olhou do bancário para Stella, a compreensão finalmente amanhecendo em sua mente de escritor.
A vitrine vazia, as caixas embaladas, a placa na mão dela. Não era apenas fechar pelo dia. Era o fim de uma vida. Eu só preciso de 1 minuto, disse Estela, com a voz fina e quebradiça como açúcar queimado. É claro, respondeu o Sr. Alencar, não por bondade, mas com a impaciência de um homem com uma agenda a cumprir. Ele entrou deixando a porta bater atrás de si e começou a fazer anotações em uma prancheta, seus olhos avaliando as instalações como se fossem sucata. Danilo virou-se para as filhas, sua voz em um sussurro baixo e controlado. Vocês mentiram. Saíram de casa sozinhas. Têm ideia do perigo que correram. Eu fiquei aterrorizado. O lábio inferior de Catarina tremeu. Queríamos te dar um bolo, como a mamãe fazia. Economizamos nossa mesada. Ela ergueu novamente os R$ 20 amassados, o símbolo de toda a sua missão condenada. A raiva de Danilo murchou visivelmente, substituída por uma dor tão aguda que era quase física. Ele se ajoelhou puxando as 3 para um abraço coletivo. Oh, meninas, vocês não podem fazer isso. E não podem mentir. Ele olhou por cima das cabeças delas para Estela. Eu sinto muito de verdade. Elas nunca fizeram nada parecido. Nós ainda estamos tentando entender como as coisas funcionam. Estela assentiu mudamente. Ela sabia o que era tentar entender como as coisas funcionam. Toda a sua vida adulta, após a morte de Bento, tinha sido um exercício de tentar entender como respirar sem ele. E agora, ela tinha falhado. Sofia, espiando do abraço do pai, olhou para o Sr. Alencar, que estava testando o fecho do forno industrial. Aquele homem mau vai levar a sua padaria? Perguntou a pequena. Não é maldade, querida, disse Estela com uma risada amarga escapando. São negócios. Eu não pude pagar, então o banco pega de volta. Danilo se levantou. Sua mente, sempre observando, sempre conectando pontos, mudou de marcha. Ele viu o orgulho e a devastação lutando no rosto de Estela. Viu a eficiência fria do bancário. Viu uma história não para ser escrita, mas para ser vivida. Senhor Alencar, disse Danilo, sua voz agora muito mais firme e ressonante. Já passou do horário comercial. Certamente isso pode esperar até amanhã de manhã. A papelada diz hoje, respondeu o Sr. Alencar, sem levantar os olhos da prancheta. O novo locatário quer a posse no fim de semana. Estamos em um cronograma apertado. Novo locatário, perguntou Estela, a notícia sendo um novo golpe no estômago. Uma rede corporativa de cafeterias, confirmou Alencar. Eles estão esperando por este local há meses. Um inquilino muito mais estável. A finalidade daquilo foi um soco. Não era apenas um fracasso. Era uma substituição. Seu sonho pessoal, preenchido por memórias de Bento, seria substituído por uma franquia sem alma e eficiente. O despertar diário seria suplantado por uma marca global que serve xarope em copos de papel. Danilo viu a cor drenar do rosto de Estela e agiu sem pensar nas consequências. Qual é o valor? Perguntou ele. Alencar, finalmente, olhou para ele confuso. O total, o montante devido para parar este processo agora mesmo. Estela o encarou incrédula. O que você está fazendo? R$ 87.412, recitou Alencar de sua pasta. Mais os juros acumulados até o dia de hoje. Danilo não vacilou. Ele levou a mão ao bolso interno do blazer e puxou um talão de cheques em uma capa de couro simples. E se esse valor for pago integralmente agora, a execução para correto, papai, sussurrou Catarina maravilhada. O comportamento profissional de Alencar rachou por um segundo, revelando descrença absoluta. Tecnicamente, sim. Um cheque administrativo ou transferência verificada liquidaria a dívida e anularia os procedimentos, mas Danilo já estava escrevendo sua mão, movendo-se com a rapidez de quem assina exemplares em uma feira de livros. Ele destacou o cheque e o estendeu.
Verificado sacado de minha conta no Banco Metropolitano. Você pode ligar e confirmar agora mesmo. A padaria ficou tão silenciosa que era possível ouvir o zumbido baixo da geladeira velha. Stella estava congelada. Isso era impossível. Era uma fantasia. Homens como aquele, pais desgrenhados e distraídos, não andavam com talões de cheque que podiam apagar 87 mil reais casualmente. Alencar pegou o cheque e seus olhos, examinando cada dígito. Ele puxou o celular, discou um número de memória e se afastou falando em tons baixos. A chamada de verificação. Stella encontrou sua voz um sussurro áspero. Por que você faria isso? Você nem me conhece. Suas filhas mentiram para mim. Danilo encontrou o olhar dela. Elas mentiram porque são gentis e porque estão com o coração partido. Elas viram alguém que podia fazer algo que a mãe delas não pode mais fazer. E elas estavam certas. Ele apontou para o bolo sobre o balcão. Você fez aquilo por um estranho, por uma mentira enquanto seu próprio mundo estava acabando. Isso não é pouco. Mas isso é uma fortuna, gaguejou ela. É dinheiro, disse ele simplesmente. Meu último livro foi inesperadamente bem nas vendas. Eu estava guardando esse valor sem saber o que fazer com ele até agora. Alencar desligou o telefone. Ele olhou para Danilo com um novo e cauteloso respeito. Os fundos foram confirmados. Ele devolveu o cheque para Danilo e pegou de um cartão. Mas preciso que compareça à agência amanhã às 9 horas para formalizar. A execução está suspensa, Dona Valença. A senhora tem uma suspensão da sentença. Stella sentiu o chão se solidificar sob seus pés. O peso da dívida, que a estivera esmagando por meses, simplesmente desapareceu, sendo substituído por um novo peso imenso e confuso, uma dívida de gratidão para com um completo estranho. O senhor Alencar saiu o sino, anunciando sua retirada apressada. Os 5 ficaram parados no silêncio repentino. Eu vou te pagar de volta, disparou Stella. Cada centavo com juros. Eu assino qualquer coisa. Danilo balançou a cabeça. Não quero sua assinatura. Quero que você abra suas portas amanhã de verdade. Mas por quê? Por que minhas filhas arriscaram muito para conseguir este bolo desta padaria específica? Disse ele. E por que acho que o Despertar Diário é um nome muito melhor para esta rua do que qualquer cafeteria de rede? Foi o primeiro toque de humor que ele demonstrou e isso quebrou a tensão. Uma risada pequena e histérica escapou de Stella. As meninas riram junto. Então, Graça, a mais quieta, caminhou até o balcão e apontou para o único pão de limão. Podemos levar esse também, já que não estamos mais em apuros. E assim o feitiço de desespero foi quebrado. A crise imediata fora evitada, mas uma nova e mais complexa realidade estava surgindo. Danilo Heitor tinha acabado de comprar uma padaria em que nunca tinha entrado por uma mulher que acabara de conhecer porque suas filhas mentiram para ela. As ramificações daquele único cheque estavam prestes a se espalhar de maneiras que nenhum deles poderia prever. Na manhã seguinte, Stella abriu. Ela virou a placa para aberto, com as mãos ainda tremendo. As prateleiras estavam meio vazias, a vitrine continha apenas os restos da fornada de emergência de ontem, mas as luzes estavam acesas. A notícia em um bairro pequeno de Diamantina não viaja como um incêndio, mas como um gotejamento constante e penetrante. Às 10 horas da manhã, Dona Glória da Floricultura entrou tendo ouvido um boato selvagem do barbeiro que ouvira do carteiro sobre um resgate dramático de última hora. Ela comprou 2 croissants e fez uma dúzia de perguntas sutis disfarçadas de cortesia. Ao meio-dia, um fluxo lento de curiosos e clientes antigos, aqueles que se sentiram culpados demais para entrar durante o declínio, começou a aparecer. A história mudava a cada reconto um benfeitor misterioso, trigêmeas, em uma missão sagrada, uma resistência heróica
contra uma gigante corporativa. Estela trabalhava em transe, sua mente reprisando o cheque, o rosto calmo de Danilo, o sorriso das meninas. Ela se sentia sem rumo. Estava salva, mas agora estava ligada a um homem que mal conhecia. Parecia menos um resgate e mais uma tomada de controle, por mais gentil que fosse a intenção. Sua resposta veio às 2 horas da tarde. Danilo entrou sozinho. Parecia menos desgrenhado hoje, mas não menos distraído. Ele não foi para o balcão. Sentou-se em uma mesa pequena perto da janela e abriu um laptop. Estela se aproximou, limpando as mãos no avental. Posso te trazer algo por conta da casa, obviamente. Ele olhou para cima com um sorriso discreto. Um café preto seria ótimo, e talvez um pedaço daquele pão de limão se ainda sobrar. Ela trouxe o pedido e ficou ali parada, as palavras presas na garganta. Eu não sei como fazer isso, disse ela finalmente. A dívida ou o agradecimento? Tudo. Não me agradeça ainda, disse ele, tomando um gole do café. Eu não apenas te dei dinheiro, Estela. Eu fiz um investimento e investidores geralmente querem um plano. O coração dela afundou por um momento. Lá estavam as amarras. Um plano. Você é uma padeira brilhante. O bolo que as meninas levaram para casa era incrível, mas este lugar estava falhando. Por quê? A pergunta direta doeu. Localização, competição, custos fixos, luto, listou ela com a voz plana. Luto eu entendo, disse ele suavemente. Os outros são problemas de negócios, problemas solucionáveis. Ele virou a tela do laptop para ela. Não era uma planilha de gastos, era o esboço de um site. O despertar diário estava escrito em uma caligrafia elegante. Embaixo um slogan: Pão, bolos, comunidade. Eu sou um escritor, disse ele. Ganho a vida contando histórias. Esta padaria tem uma história melhor do que qualquer uma que inventei em anos. Uma história de amor, de perda, de sobrevivência. As pessoas não compram apenas pão. Elas compram a história por trás dele. Ele clicou e o esboço mudou para uma página de rede social cheia de fotos profissionais, de pães artesanais, imagens dos bastidores da produção e uma série intitulada A Caixa de Receitas, apresentando receitas antigas de famílias do bairro. Minha proposta é esta, continuou Danilo. Eu me torno seu sócio silencioso. Meu investimento liquida a dívida. Em troca, eu te ajudo a reformular a marca, construir uma presença online e estruturar um negócio que funcione de verdade. Nós contamos a história deste lugar a real. Fazemos dele um centro comunitário, não apenas uma loja. Quando você for lucrativa, começa a comprar minha parte a uma taxa justa. Sem juros loucos, apenas um caminho para seguir em frente. Estela encarou a tela. Era visionário. Era tudo o que ela e Bento tinham sonhado, mas não tinham a habilidade técnica para executar sozinhos. Era também um salto aterrorizante deixar aquele estranho entrar no coração do seu sonho, transformando-o em um sonho compartilhado. E por que você faria tudo isso? Você tem seu próprio trabalho? Perguntou ela com um resquício de suspeita. Ele fechou o laptop. 2 razões. Primeiro, minhas filhas acham que você é uma heroína. Eu gostaria que elas estivessem certas. Segundo, ele pausou escolhendo as palavras. Depois que minha esposa morreu, eu me enterrei em palavras em mundos fictícios. É seguro lá. Isso aqui. Ele gesticulou para a padaria. Isso é real. Farinha é real. Fornos são reais. Comunidade é real. Acho que preciso de um pouco de realidade. A honestidade dele a desarmou completamente. Ela não viu um benfeitor rico, mas outra pessoa perdida usando seus recursos para encontrar uma âncora de volta ao mundo. Foi uma mudança de perspectiva que reformulou tudo. Não era caridade, era uma parceria proposta por 2 pessoas feridas, cada uma segurando uma peça do quebra-cabeça que a outra precisava. Estela respirou fundo o cheiro de fermento e café enchendo seus pulmões. Tudo bem, disse ela. Tudo bem, vamos fazer um plano.
Nas 2 semanas seguintes, um novo ritmo emergiu. Danilo chegava no meio da manhã com seu laptop. Eles conversavam em rajadas entre um cliente e outro. Ele a entrevistava sobre Bento, sobre as receitas, sobre sua visão de mundo. As postagens online começaram com algo simples. Quase fechamos então 3 garotinhas e um bolo aconteceram. Nossa história e um novo começo. A resposta foi imediata e local. A história foi captada pelo blog do bairro, depois pelo jornal da cidade. A padaria salva por uma mentira era uma manchete irresistível. As pessoas vinham em bando, não apenas pelos doces, mas pela narrativa de esperança. Mas com a visibilidade vieram novos problemas. A rede corporativa, a Café Pronto, não estava feliz. O plano de expansão deles para aquele quarteirão estava agora em perigo. A gerente local deles, uma mulher ambiciosa chamada Clara, iniciou uma campanha silenciosa de intimidação. Um inspetor de saúde apareceu 3 dias seguidos, encontrando problemas menores e corrigíveis, mas criando uma atmosfera de perseguição. Avaliações negativas de contas novas começaram a aparecer na internet, chamando a padaria de superestimada e suja. A tensão chegou ao ápice em uma tarde de sexta-feira. Stella estava nos fundos quando ouviu uma voz gelada no balcão. Gostaria de falar com a proprietária. Stella saiu ainda segurando sua pá de madeira. Clara da Café. Pronto estava lá, com um sorriso que não alcançava os olhos. Stella Valença, eu sou Clara Evans. Acho que seremos vizinhas. Queria dar as boas-vindas e discutir a coexistência. Danilo, pressentindo o problema, levantou-se da mesa. Coexistência? Perguntou Stella. Sim. Veja, a Café Pronto tem uma cláusula de exclusividade em nossos contratos de aluguel para um raio de 3 quarteirões. Este endereço deveria ser parte do nosso portfólio. Sua operação contínua aqui é uma violação dessa intenção comercial. Danilo deu um passo à frente. Essa cláusula só seria válida se o proprietário do imóvel a assinasse, o que ele não fez, porque a execução da dívida foi interrompida. O sorriso de Clara se apertou. Nossa equipe jurídica está revisando a validade daquela liquidação de dívida. Foi uma transação muito irregular. Enquanto isso, estamos preparados para fazer uma oferta generosa para que você desocupe voluntariamente, o suficiente para pagar seu novo amigo e sair com um lucro considerável. Ela deslizou um documento pelo balcão. O valor da compra era impressionante. Era mais dinheiro do que Stella jamais sonhara ter. Era a liberdade de toda preocupação, do investimento de Danilo do cansaço diário. Stella olhou para o número. Olhou para Danilo, que a observava com uma expressão ilegível. Olhou ao redor de sua padaria agora, vibrando com a vida que ela pensara ter perdido. Pensou no esboço de Bento no guardanapo. Pensou nas 3 meninas em seus aventais, confiando nela para fazer um bolo. Ela empurrou o documento de volta. Esta é a minha casa. Eu não vou embora. O sorriso de Clara desapareceu. Isso é lamentável. Este bairro está evoluindo, Dona Valença. Está se tornando moderno e eficiente. Não há espaço para lojinhas sentimentais que dependem de resgates de contos de fadas. Seus olhos se voltaram para Danilo com desdém. Ou da caridade de romancistas entediados. Ela saiu, o sino tilintando agressivamente. Danilo soltou um longo suspiro. Bem, ela não está errada sobre a equipe jurídica. Eles virão com tudo. Stella sentiu o medo, mas, sob ele, pela primeira vez, havia um núcleo sólido de raiva. O que fazemos? Lutamos, disse Danilo. Mas não podemos lutar apenas no tribunal. Temos que conquistar a rua. Temos que tornar esta padaria tão essencial que tentar nos esmagar se torne um pesadelo de relações públicas para eles. Precisamos de um evento algo grande, algo que nos torne o coração deste bairro, disse Danilo, sua mente acelerada. Que tipo de evento? Perguntou Stella. Danilo olhou para ela com uma luz criativa e selvagem nos olhos.
Uma festa de aniversário. Uma festa enorme para todo o quarteirão. O aniversário da padaria. Vamos dar uma festa de reinauguração em uma semana e convidar a cidade inteira. A audácia daquilo tirou o fôlego de Stella. Era brilhante e aterrorizante. Mas não podemos. A logística, o custo. Podemos, interrompeu Danilo. Vamos envolver os outros negócios locais. A floricultura, a livraria, a loja de brinquedos. Teremos música ao vivo, pintura facial, decoração de bolos para crianças. Vamos assar um bolo tão grande que sairá nos jornais. Será uma celebração dos negócios independentes, uma posição contra as grandes redes. Mas enquanto a excitação crescia, um pensamento prático e frio a afogou. Ela olhou para sua despensa quase vazia, para seu único forno sobrecarregado. Danilo, disse ela suavemente, para fazer isso preciso assar mais em uma semana do que assaria em 2 meses. Preciso de suprimentos que não posso pagar ajuda, que não posso remunerar, e um milagre. Onde encontramos isso? Danilo não perdeu o sorriso. Nós encontramos pedindo cada favor usando cada conexão e tornando esta a única história da cidade que ninguém pode ignorar. Mas primeiro, você precisa me ensinar a assar. As 72 horas seguintes foram um borrão de energia maníaca. O plano de Danilo se desenrolou em 3 frentes. Primeiro, a narrativa, ele escreveu um comunicado, que era um manifesto. Segundo as alianças, eles bateram de porta em porta no bairro. Dona Glória forneceria a decoração a preço de custo. O dono da livraria de usados ofereceria 1 hora de contação de histórias para crianças. O músico aposentado do andar de cima se voluntariou para tocar violão. A festa não era mais apenas sobre a padaria, estava se tornando sobre a identidade do bairro. Mas a terceira frente era a mais difícil, o assar propriamente dito. Stella precisava de quantidades industriais de farinha-manteiga e açúcar. Danilo fez uma ligação em viva voz para um antigo contato, um fornecedor independente que era fã de seus livros. O carregamento chega amanhã, disse Danilo. Pagável em 60 dias. Ele disse para considerar um adiantamento para o meu próximo grande romance. Stella estava atônita. Você acabou de pedir um favor por um romance que nem existe. Pedi um favor por uma história que existe, corrigiu Danilo. A nossa. Os suprimentos chegaram uma palete que encheu a cozinha, uma promessa tangível da escala do que estavam tentando. Agora vinha o trabalho braçal. Danilo arregaçou as mangas, literalmente. Sua primeira lição foi como medir farinha sem compactá-la. Ele era um desastre no início, desajeitado e impaciente com sua mente de escritor, vagando para pontos de enredo enquanto sovava demais a massa. Mas ele estava determinado. Ele trazia as filhas depois da escola, atribuindo-lhes tarefas simples, como enrolar massas de biscoito em papel manteiga. Mas o ataque corporativo não parou. Na quarta-feira, 3 dias antes da festa, um oficial de justiça entrou na loja. Danilo Heitor. Você foi citado. Ele entregou um envelope grosso. Não era da Café Pronto. Era de uma firma chamada Alencar e Associados, representando sua antiga editora. Eles alegavam que o envolvimento público de Danilo com a padaria violava a cláusula de não concorrência de seu contrato antigo, exigindo que ele rompesse todos os laços imediatamente ou enfrentasse um processo que reivindicaria todos os royalties de seu último livro como danos. O mundo girou para Danilo. O último livro era o que tinha pago pelo resgate da padaria. Isso é loucura! Gritou Stella. Você é um escritor, não um padeiro. Eles alegam que meu nome e imagem estão intrinsecamente ligados ao sucesso comercial da padaria agora, explicou Danilo com a voz oca. Dizem que estou usando minha plataforma de autor para promover um negócio, o que alegam ser um conflito. Clara deve ter enviado os comunicados de imprensa para eles. É um ataque de precisão. O peso daquilo esmagou o otimismo no ar. Sem Danilo,
a história morreria. Estela sentiu uma fúria protetora. Então lutamos contra isso. Pegamos um advogado. Lutar leva meses, anos e dinheiro que não temos. A festa é em 72 horas. Mas ao olhar para Estela, ele viu a mesma faísca desafiadora que a fizera assar um bolo para 3 crianças mentirosas enquanto seu mundo acabava. Não, disse ele. Eu não vou embora. Deixe que processem. Enquanto isso, temos uma festa para dar. Mas o golpe final veio na noite de quinta-feira. Às 10 horas da noite, a porta dos fundos da cozinha foi forçada pela pressão de uma torrente de água suja e fétida. Estela gritou. Danilo correu para a porta lutando contra o fluxo. O ralo principal do esgoto do prédio estava vomitando água diretamente para dentro da cozinha. Chame o proprietário. Chame um encanador, gritou Danilo correndo para o painel elétrico para desligar a energia. Estela sabia. O momento era perfeito demais. A festa era em menos de 36 horas e a cozinha, o campo de batalha deles, estava sendo inundada. O encanador de emergência disse que levaria 4 horas para chegar. Até lá, todos os suprimentos no chão estariam arruinados. Sabotagem confirmada pelo encanador mais tarde, um bloqueio deliberado na linha principal. Estela sentiu a luta se esvair por um momento. Era demais, era sujo. Mas então ela olhou para Danilo derrotado na lama e para as fotos das meninas. Ela se levantou. Pegue os sacos de lixo, disse ela com uma calma assustadora. Vamos limpar este chão. Depois, vamos assar durante a noite inteira. Eu não desisti quando Bento morreu. Não vou desistir por causa de água suja e um valentão de terno. Eles não dormiram. Limparam, desinfetaram e assaram em um ritmo alucinante. E então, o milagre começou a acontecer de forma orgânica. Mensagens começaram a chegar no celular de Danilo. Dona Glória ouviu sobre a inundação e estava vindo com reforços para ajudar na decoração. A esposa do barbeiro e a irmã dela, especialistas em confeitaria, chegariam ao amanhecer. Vizinhos que nunca tinham entrado na loja ofereceram batedeiras industriais emprestadas. O ataque tinha saído pela culatra. A história da sabotagem se espalhou pelo bairro mais rápido do que qualquer fofoca jurídica. A festa transformou-se em uma causa. No sábado de manhã, Diamantina viu algo nunca visto naquela rua. Milhares de pessoas apareceram. A torre de cupcakes gigantes tornou-se o símbolo da resistência. O prefeito cortou a fita. E quando Clara da Café Pronto apareceu em seu carro preto para observar ela, encontrou uma multidão que a encarava com desdém. Danilo subiu ao palco e anunciou o fundo Despertar Comunitário, onde parte de cada venda ajudaria outros pequenos negócios. O sucesso foi tão esmagador que a antiga editora de Danilo e a Café Pronto, temendo o desastre de imagem, retiraram todas as ações e reivindicações. A batalha fora vencida não por dinheiro, mas por narrativa e união. Viver a vida é, em muitos aspectos, como o processo de fazer um pão artesanal. Exige paciência, o tempo certo para o descanso e a coragem de ser moldado por mãos que nem sempre são as nossas. Quando olhamos para a história de Estela e Danilo, percebemos que as maiores transformações raramente surgem da abundância, mas sim das rachaduras deixadas pela perda. Para quem já caminhou por muitas décadas, como muitos de vocês que me ouvem, sabe-se que o luto não é um lugar onde se mora, mas uma estrada pela qual se passa. Estela pensou que o fim de sua padaria era o fim de sua conexão com Bento, mas descobriu que o amor dele não estava nas paredes ou nos fornos, mas na sua capacidade de continuar servindo ao próximo, mesmo quando seu próprio coração estava vazio. O luto pode nos tornar rígidos, como uma massa que não recebeu água suficiente, mas a vida tem uma maneira curiosa de nos amassar novamente, trazendo novas texturas e novos propósitos. A lição mais profunda que tiramos desta jornada é sobre a natureza da comunidade. Vivemos em um tempo onde a eficiência é celebrada e o lucro é a métrica do sucesso. No entanto, o que salvou o despertar diário
Não foi um plano de marketing sofisticado, mas a vulnerabilidade de admitir que precisava de ajuda. Muitas vezes, especialmente à medida que envelhecemos, sentimos que pedir ajuda é um sinal de fraqueza ou um fardo para os outros. Mas a verdade é que, ao permitir que Danilo e as meninas entrassem em sua vida, Stella deu a eles a oportunidade de serem úteis, de terem um propósito também. A generosidade é uma via de mão dupla. Ela cura quem recebe e quem dá. Aquelas 3 meninas não apenas queriam um bolo, elas queriam reconstruir a imagem de um pai feliz. Danilo não apenas queria investir dinheiro, ele queria sentir o cheiro da farinha e o calor de algo real para escapar da frieza de suas próprias perdas. Além disso, a história nos ensina que o mal e a ganância representados pela frieza corporativa perdem o poder quando encontram uma narrativa que as pessoas podem abraçar. Uma rede de cafeterias pode oferecer o café mais rápido, mas nunca poderá oferecer o café que vem com uma história de vizinhança. O que torna a vida humana rica não são as facilidades tecnológicas, mas os encontros fortuitos. É o barbeiro que se importa com o padeiro, é a florista que decora a rua por solidariedade. Isso é o que chamamos de tecido social. E ele é tecido com fios de pequenos gestos diários. Quando nos fechamos em nosso próprio sofrimento, esquecemos que há todo um quarteirão de pessoas enfrentando suas próprias inundações silenciosas. Portanto, ao olhar para trás em sua própria trajetória, lembre-se de que cada placa de fechado que a vida lhe impôs pode ter sido apenas o prelúdio para uma reinauguração muito maior. Não despreze as pequenas mentiras que o destino conta para nos colocar no caminho certo, nem as inundações que nos obrigam a limpar o que estava estagnado. A vida é feita de ciclos de fermentação. Às vezes, precisamos ser deixados no escuro, cobertos por um pano, para que possamos crescer silenciosamente antes de sermos levados ao calor do mundo. Que você possa hoje olhar para o seu vizinho não como um estranho, mas como um possível sócio em uma nova história. Pois, no final das contas, o que realmente nos sustenta não é o pão que comemos, mas a mão que o estende para nós com um sorriso de compreensão. Mun eksä oli kuitenkin niinku 39 tai nyt 40 varmaan täytti. Joo. Niin sit mä aina mietin silleen, että ei se on niin justiinsa. Kun ei voi tietää, se riippuu niin paljon. Sitten tuolla saattaa tulla vastaan, tiedättekö te, joku, joka on niinku 35 ja se näyttää niinku 45-vuotiaalta. Lotit. Mä kuulin. Jumalauta. Oi vittu. Mut joo, semmoista ei mulla oikein. Ei mulla oikein silleen taksvio. Mulla on se ripsihuolto torstaina. Sit mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli siis viikonloppu, mutta mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Mulle pupunen. Miettikää, sen vuosi sitten käyty sen kanssa poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onne joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten
lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaa tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hinsmäisi, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Hetkonen. Mä en laita modeksori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin, en mä tiedä onko mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostaisi. Totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei ole mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan. Mut joo, en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo muu tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen... Mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen. Mä vaan mietin koko ajan, mitä mä teen tän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta. Mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut sellaiset darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niinku nää 2 päivää. Niin. En tiedä. Kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut sillä, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on darra-ahdistusta. Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niinku päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niinku reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa ja sit se just laittoi tossa 1 päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin, että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tietysti silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tietysti silloin tällöin vaikka 2 kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se olisi niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan.
Ei sulla ole silleen niinku elämää siellä tai semmoista, teettekö? Mut joo. Et kyllä se niinku tossa vähän sanoo, että käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäimmin. Että sit se laittoi tos... Me ei puhuttu parien päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun äänen, että ihana kuulla mun ääniä. Nyt mä kuolen. Hyvästi. Mut joo. Onhan se harmillista. Ja sitten miten se ottelija Afrikan reissu? Mä itse asiassa just tässä liven alussa sanoin siitä, että mä puhuin sen kai itse asiassa tänään. Kun sillä piti olla se matsi huhtikuun 10. päivä. Mut kun silloin se nenä murtunut, niin se ei saa otella vielä nyt siinä. Eli siihen on tullut nytten ratkaisu. Eli hän ei saa otella vielä. Mutta hänellä on tullut uusi ottelu, mikä on sitten Nigeriassa kesäkuussa. Ja sit kun mä laitoin silleen, että et sä et meinaa nyt otella siellä Etelä-Afrikassa, niin sit se laittoi vaan, että ei, että eiks mulle Nigeria kelpaa. Sit mä olin silleen, käy, että en mä tiennyt, että onks mun kutsu voimassa sinne. Sit se oli vaan, että on sun kutsu voimassa sinne, mutta siihen on nyt 2 kuukautta aikaa. Mut kyllä mä haluaisin lähteä siellä käymään sitten. Niin se siirtyi nyt kesäkuun niin sanotusti puoleen väliin. Joo, ei, kyllä mä voin tälleen kertoa. Nyt mä en nyt ymmärrä, oottakaa noin miettii nyt jotain duunia. Olisikohan se